roda e cai onde? Na comunicação. É tudo uma questão de comunicação. Toda uma questão. Então, assim, é chegar pro adolescente e sentar com ele e falar, cara, é assim, a vida é foda, tem droga, tem sexualidade, tem prostituição, tem bebida. Cara, bebida é uma coisa que no Brasil é exaltada. É verdade. É bonito, tem música, sextou, vou tomar uma, bababá. Culturalmente é bonito beber. Chapar, hoje eu virei 10 litros, né? É bonito. Ou até um champanhe, né? Tacinha, tudo isso traz, culturalmente é bonito beber. Não existe consumo seguro de álcool. Nem, eu só tomo uma tacinha para dormir. Não existe isso. Você pode tomar, ser adulto, faça o que você quiser. Mas dizer que isso faz bem, que é legalzinho, que é maneiro, não faz, isso não existe. Só que o que acontece? A porta de entrada para droga pesada, quando você pega a pesquisa de usuários de droga crack, heroína, droga muito pesada, a porta de entrada não é maconha, é álcool. Ah, é o álcool? O álcool é pior, ele leva mais gente para droga pesada do que maconha. Mas por que isso? Por causa do vício? Porque ele vicia mais fácil? Porque falam que a maconha não vicia, mas tem controvérsias. Não, assim, dizer que maconha não vicia, assim, a maconha vicia. Mas vicia, porque tem muita gente que fala isso, a maconha não vicia. Eu sempre dou um exemplo quando as pessoas falam, mas eu não tenho vício em álcool, por exemplo. Falo, muito bem. Falo, vamos para uma festa que não tem álcool? Ninguém quer Se você falar para mim que fica numa festa tranquilo tomando água e conversando com as pessoas, eu vou entender que realmente. Agora, se você achar absurdo alguém numa festa e não tomar álcool, chama vício o nome disso aí. Porque a gente pensa o viciado em álcool, aquele tiozinho na sarjeta. Sim. Que ele é o último estágio do vício. Uma pessoa que tem que beber uma taça de vinho para dormir, ela se chama vício, não tem outro nome. Com certeza. Porque o vício é um condicionamento. Inclusive a palavra vício, ela a ciência tem usado a dependência, né? A dependência química. Então, assim, uma pessoa... E aí, se a gente pensar na palavra dependência, eu dependo de beber para ir numa festa. Eu dependo de beber para ir para dormir. Eu preciso tomar um vinho para relaxar. E o cérebro, ele aprende muito fácil o cruzamento de padrões, né? Então, por exemplo, todos nós aqui, quem mora em São Paulo, aqui na região metropolitana, ninguém tem um dia tranquilo. Muito Todo difícil. Mundo tem um dia estressante. Ainda mais quem trabalha fora de casa, né? Eu trabalho dentro de casa, é mais tranquilo pra mim. Porque eu já trabalhei fora também. E tem outros estresses, né? Então, com certeza. Você não tem o trânsito, mas você tem a cobrança e você tem as coisas ali e tal. Então, aí você teve um dia estressante. Aí no final do dia, até você brincou, né? Com o negócio do sapato lá. Você fala, eu mereço uma tacinha de vinho. E o álcool, ele relaxa a pessoa. Dá uma sensação. Sim, boa, ele é né? feito para isso. Né? A ideia do álcool, ele é relaxante. Ele ativa uma química no nosso cérebro chamada GABA. Para você ter uma ideia, o Rivotril ativa o GABA também. Claro, em doses muito maiores, mas para você entender o que é o GABA. Sim. O GABA, quando o neurônio vai ativar, ele vai mandar o sinal, o neurônio do GABA vem e fala, não quietinho, não manda. É um mata-leão dele. Fica quietinho aqui, não precisa mandar. Então, o que o álcool faz? O que o Rivotril faz? Ele potencializa isso. Então, o que acontece? Quando a pessoa tá lá no rolê, tá lá, chegou. Aí você fala, bom, tô com vergonha de conversar com a menininha, aí toma um pouquinho. Aí já começa o processo de inibição. Só que esse primeiro passo é a inibição consciente. Será que vão rir de mim? Será que não sei o que? Tá essa coisa? Ele silencia isso. São os primeiros neurônios que ele aquieta. Aí a pessoa fica soltinha. Aí já dá coragem de chegar na menina, já dá coragem de fazer não sei o que, de dançar. Sim. E aí fala, nossa, tá gostoso, o que eu vou fazer? Beber mais? Vou beber mais. Eu vou beber mais. E se você pensar, o álcool, ele é um tipo de substância que o final dele é o desligamento. Que é o tal do coma alcoólico. Coma é igual uma pessoa estar no hospital em coma. É igualzinho, é o mesmo processo. Caraca. Porque ele vai desligando, até que chega uma hora que ele desliga o sistema todo. Ele te desliga. Baixa o disjuntor, acabou. Só que o que acontece? Socialmente, álcool muito divertido, a pessoa tá no bar, começa a beber, tá lá, começa a perder essa função, porque eu até brinco, né?
o álcool ele para o córtex pré-frontal. O que é um adulto alcoolizado? Um adolescente. Ele quer dançar, quer cantar, quer correr com o carro, ele quer falar atrocidade, ele quer aparecer. Perde um pouco da razão, ele ele chora. É verdade, fica mais emotivo. A emoção ela é potencializada. Então a tristeza vira depressão, a raiva vira cólera, ira. Por isso tem gente que bebe e briga. Às vezes eu falava isso, eu falava, gente, eu não entendo. A pessoa não bebe e fica sentido. estressada, é coisa estranha. Mas ela tem uma coisa ali mal resolvida com ela, né? E aí ela tira da frente o pré-frontal, aquilo que a gente estava explicando. Exatamente. E aí ela solta aquilo. Então, nesse cenário, apareceu uma cocaína, apareceu uma droga mais pesada, esse cenário é propício. Entendi. Então, socialmente e quimicamente, o álcool vai te colocar num lugar que te deixa vulnerável ao consumo de outras drogas. Olha só. Enquanto maconha faz mal, tá? É importante deixar claro, principalmente para o adolescente, faz muito mal. Maconha faz tanto mal para adolescente que quem defende a maconha, os estudiosos que defendem a legalização da maconha, dizem que adolescente é grupo de risco. O defensor da maconha fala, tem que liberar para adulto. Para adolescente é grupo de risco. Entendi. Só que se você olha o procedimento do cara que fuma maconha, ele meio fica ali brisando. Vai liberar maconha e violência. Eu falo, você já viu alguém que fumou maconha, cara? Não tem nem como aumentar a violência. Sim. Né? Máximo é roubar a comida. Larica, né? Entende que é o processo da droga. O álcool é muito mais perigoso do que a maconha. Sim, nesse sentido de levar para... E o álcool tem esse problema, é legal, é descolado. Se você chega na calçada da Paulista ali, acende um baseado no meio da rua... o pessoal já olha estranho, né? Lógico. Porque não tá se você andar com uma latinha de cerveja, principalmente se for tarde, noite... Sim. Beleza. Culturalmente aqui no Brasil é aceito, né? Aceito, exatamente. E eu já vi também falando que a maconha ela pode desencadear síndrome do pânico, qual que era? Esquizofrenia. Esquizofrenia. Isso, provavelmente, adolescente seria mais suscetível a isso. Então, primeiro a gente tem que entender o seguinte, os estudos mostram que a pessoa tem uma tendência genética para... Senão todo mundo que fumasse maconha teria esquizofrenia, né? E não é o caso. A pessoa tem uma tendência genética e aí vem uma substância e acelera aquele processo. Exemplo, uma pessoa que tem uma tendência a diabetes genética. Certo. E ela come açúcar e regaça e Coca-Cola e não faz exercício. Ela tá pegando uma genética que já tem um direcionamento para aquilo e tá acelerando com uma substância. Tá puxando o gatilho da arma, né? Exatamente. Já estava ali. Então, por exemplo, você tem alteração dopaminérgica. Quando você utiliza maconha, você tem uma alteração dopaminérgica. Então, essa dopamina aumenta de forma considerável. O que acontece? Uma pessoa que tem esquizofrenia, que não usa substância nenhuma, se você mede a dopamina, ela tá com a dopamina alta. A pessoa fala, então dopamina alta é ruim, então dopamina é baixa, que é boa. Não, dopamina baixa dá Parkinson. Entendi. Pessoas que têm Parkinson têm problemas dopaminérgicos em algumas determinadas regiões do cérebro. Tem que ser controlada. Isso. Que na ciência nós vamos chamar isso de homeostase. Homeostase é aquela faixa perfeita de funcionamento. Certo. Você pega assim, temperatura do corpo. Se você tiver com 42 ou com 35, é ruim. 34, né? Sim. Se você tiver com pressão 120 por 80 é o legal, né? Então se você tá lá com 150 por 100 ou 80 por 40, ruim. Então você vê que a gente trabalha numa faixa. Água numa planta. Se não tiver, morre. Se tiver muito, morre. É isso mesmo. Então trabalha numa faixa. Então a dopamina trabalha na mesma faixa. Se você estoura lá para cima ou para baixo, você vai ter esse problema. Então, por exemplo, uma pessoa que tem esquizofrenia, ela está trabalhando com essa faixa muito alta. Natural, é uma questão de formação. Se essa pessoa usa uma substância que aumenta, piorou. Balinha de rave, aquelas balinhas de rave, a metanfetamina, 225%. Cocaína, 225%. Metanfetamina, 1000%. 10 vezes aumenta a quantidade de dopamina. Meu Deus. Por isso que os caras vê dragão voando. Né? Da alucinação. Entra na alucinação. Que loucura, gente. Então você tem um DNA propenso a isso e usa uma substância, acabou.
Só que qual que é o problema do adolescente? Além de tudo isso. Então, se ele já tiver uma propensão genética e ainda é um cérebro que não está formado. Piorou, então. Pior ainda. Entendi. Então, assim, você mexe. É igual você, por exemplo, colocar um pino na perna de uma criança. Aquela perna ainda vai crescer, aquele pino vai atrapalhar ali. Sim, sim. É uma coisa que tem que ser móvel. Porque o cérebro está expandindo, ele está crescendo, ele está se formando. Isso é tão louco, Giovana, que assim, ele vem do centro pro córtex pré-frontal. É a última parte que fica pronta. Então, essa parte atrás da testa. Ele começa... Fica pronto? 25 anos. 23 a 25 tá. anos. Então, ele vai começar a formação aqui na nuca e vai fazer esse movimento aqui, ó, daqui para cá. Entendi. Só que ele é o primeiro que evolui na fase idosa. Ah, é? Que é o... Por isso que fala que o senhor vira criança? Fica uma criança de novo. Olha só. Então, se você fizer a gente chama de curva de Gauss, né? Ou um U invertido. Pensa assim, a criança tem pouquinho. Um idoso, muito idoso, de 100 anos, ele tem um comportamento muito parecido. Eu não quero comer. É desse jeito. Né? Tadinho. Eu não quero tomar banho. Não quero falar. Porque o que acontece? O cérebro vai evoluindo, ele vai chegar num 35 anos aqui num pico e vai começar a decair. Nossa. Então, se você olhar esses extremos, eles são iguais. Só que se você olhar esses extremos aqui, 15 anos e 60 anos, tem muito comportamento parecido. O velho que compra a moto. O velho da lancha, agora eu vou pro brinco, agora eu vou... Vou bancar a menininha. Porque o que acontece? Agora é a hora que o negócio começou a evoluir. Então você vê que os comportamentos, eles são muito explicados por essa questão que você consegue ver. Você bota a pessoa na ressonância, você consegue ver aquilo ali acontecendo. Que coisa impressionante. E como que isso se comporta na sociedade? Com comunicação. Sim. Então se eu chego lá pro moleque e falo assim, você não pode. Você quer ver um adolescente fazer uma coisa e falar pra ele, não pode. Livro, eu falo assim pros meus alunos, eu falo, cara, tem esse livro aqui, é muito... Acho que você ainda não pode ler. Nossa, Pronto. meu Deus Acabou. do céu, acabou. A criança, acho que adolescente Não, vai... tem coisa aqui que acho que ainda você não tá pronto pra ler. Até hoje eu sou assim. Se meu marido falar qualquer coisa, não, esse livro não lê não. O quê? Não, é esse que eu quero ler. Tem um negócio aqui